Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos ao canal Teologia para Todos. Meu nome é Andréa, estou na cidade satélite do Gama, Distrito Federal. E hoje é o nosso 35º dia do projeto Uma Vida com Propósito, onde já estamos há 35 dias em jejum e oração para uma vida de piedade e devoção ao Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, deixe um like, faça um comentário, dê uma revisada no conteúdo que tem o canal, é maravilhoso, muito bom, você vai ser muito edificado. E se você já é participante do canal, mas ainda não está com as suas notificações ativadas, ative, também faça uma revisão no canal de todo o conteúdo, e deixe lá um like, um comentário, para que a gente possa estar crescendo mais e avançando mais, né? E levando e divulgando mais a palavra do Senhor a outras pessoas. Então, começaremos com uma oração de agradecimento, porque são 35 dias, faltam apenas 5 dias para o término, e tem sido bênção. Lutas tem tido, mas também tem sido bênção. E eu espero sinceramente que nesses 40 dias seja só o início de uma vida de devoção, né, ao Senhor, de estudo da palavra do Senhor e de comprometimento, principalmente, né, com as coisas do Senhor na vida de cada um de nós. Pai Santo, Pai amado, te agradeço, Senhor. São 35 dias diante da Tua palavra, diante de ensinamentos maravilhosos. Pai, este é o meu último vídeo deste propósito, Pai. Mas peço ao Senhor que eu trabalhe constantemente em minha vida, na vida daqueles que estão assistindo esses vídeos, na vida daqueles que estão lendo, fazendo a leitura e fazendo o jejum deste propósito, Pai. Que continuamente nós possamos buscar mais e mais o aprendizado da Sua palavra. Que nós possamos, Senhor, colher os frutos, né, desse estudo maravilhoso. Que nós possamos descobrir quem somos, que nós possamos descobrir nossos talentos, que nós possamos descobrir aonde podemos estar servindo na Sua obra, que nós possamos estar acolhendo e amando mais os nossos irmãos, que nós possamos trabalhar para que aonde nós estejamos congregando, sejamos um só corpo de Cristo, Pai. Que comece dentro, principalmente do nosso lar, que dentro do nosso lar nós possamos ser somente um corpo de Cristo e através desse comprometimento familiar nós possamos estender esse amor, essa união, essa gratidão ao corpo de Cristo do templo que nós congregamos, Pai. Te agradeço, Pai, infinitamente por participar desse projeto maravilhoso, Pai. Que o Senhor nos dê bom ânimo e que o Senhor nos dê mais perseverança e mais embasamento na Sua palavra, Pai. Te agradeço desde já e que outros frutos possam ser colhidos e que outros propósitos também possam ser postos no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Dia 35. O poder de Deus na fraqueza. É quando estamos fracos, é que estamos fortes. Quando passamos por lutas, é que nós vemos o tanto que o Senhor nos ama. Quando colocamos tudo na dispensação dele, tudo no altar, quando nós vamos a seus pés e ali nós nos derramamos, nós vemos o quanto o Senhor nos ama e nos faz forte. Somos fracos, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. 2 Coríntios 13, 4. Eu estou com você. Isto é tudo que você precisa. 2 Coríntios 12, 9. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições.
físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. Não é verdade? Não existe uma coisa mais difícil do que o financeiro e o relacionamento em nossas vidas? E muitas vezes isso é principalmente dentro do nosso lar, né? Muitas vezes os relacionamentos com esposo, filhos, são uma dificuldade, são um teste de fogo para nós, né? E o financeiro também desestrutura bem. Mas o Senhor, Ele trabalha nesses momentos e na nossa vida. Normalmente, o mais importante é o que você faz com isso. Normalmente, negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas, escondemos e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Está em Isaías 55, 9. Então, ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar as nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos, o que o mundo acha fraco. Está em 1 Coríntios 1, 27. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Deus nunca ficou impressionado com a força ou a autossuficiência. Aliás, ele é atraído por pessoas que são fracas e admitem isso. Jesus considera os que reconhecem as próprias necessidades, pobres em espírito. Essa foi a primeira atitude a ser abençoada por ele. Está em Mateus 5, 3. A Bíblia é cheia de exemplos sobre como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado, porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um fato animador para todos nós, porque nós somos carne, nós somos imperfeitos. Nós temos os nossos momentos de explosão, nós temos os nossos momentos de angústia, né? Nós amanhecemos, tem dia que não amanhecemos bem. E Deus sabe de tudo isso. Ele sabe como somos falhos. Ele sabe como tem dia que nós questionamos, né? Senhor, por quê? Por que eu passo isso? Senhor, por que acontece aquilo? Então, muitas vezes é nesses momentos de fraqueza que Ele quer que nós se acheguemos mais a Ele, que confiemos principalmente de que Ele está no centro de tudo, que nada sai do controle dEle. A fraqueza ou espinho, como Paulo a chamou, que está em 2 Coríntios 12, 7, não é um pecado ou vício de caráter que você possa mudar, como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza é qualquer limitação que você herdou ou não tem meios de alterar. Poderá ser uma limitação física, como uma deficiência, uma doença crônica, a vitalidade naturalmente baixa ou uma inaptidão. Poderá também ser uma limitação emocional, como a sequela de um trauma, uma lembrança dolorosa, um comportamento peculiar ou algum fator
fator hereditário, ou poderá ainda ser uma limitação intelectual ou de suas habilidades. Nem todos somos absolutamente brilhantes e talentosos. Quando você pensa nas limitações de sua vida, pode sentir-se tentado a concluir: Deus nunca poderia me usar. Mas Deus jamais fica limitado pelas nossas limitações. Aliás, Ele gosta de se pôr seu grande poder em embalagens comuns. A Bíblia diz: somos como vasos de barro nos quais esse tesouro é armazenado. O poder real vem de Deus e não de nós. Está em 2 Coríntios 4, 7. Como a cerâmica comum, somos frágeis, falhos e quebramos com facilidade. Mas Deus irá nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio das nossas fraquezas. Para que isso aconteça, devemos seguir o exemplo de Paulo. Admita as suas fraquezas. Quando admitimos as nossas fraquezas, Deus tem uma imensa alegria. E aí Ele entra com a providência divina dele e nos mostra o quanto somos amados e queridos. Confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo. Em vez de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. E olha que a lista é imensa, viu? Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi de Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está em Mateus 16, 18. A segunda confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós também somos humanos como vocês. Está em Atos 14, 15. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade: somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Ele me ama, Ele ama a todos nós. Mas nem por isso Ele será um pai muito compassivo. Um pai que vai passar a mão nos erros da cabeça do filho. Não, Ele vai usar a vara. E a palavra nos fala sobre isso, sobre a vara da correção. E é assim que o Senhor trabalha. E quanto mais rápido nós somos cristãos entendermos isso, menos sofreremos. Regozije-se na sua fraqueza, assim como Paulo fez com a dele. Paulo disse: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Está em 2 Coríntios 9, 12. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus, falando a respeito da própria fraqueza que Deus se recusou a eliminar. Paulo disse: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem feliz com os espinhos e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte.
Quanto menos tenho, mais dependo dele. Está em 2 Coríntios 12, 10. Sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Paulo disse: para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com minhas limitações, 2 Coríntios 12, 7. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas, Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuía 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Está em Números 12, 3. Isso, aparentemente, era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles que os havia salvado. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os crentes. Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém, nossas limitações demonstram quanto precisamos um dos outros. Quando tecemos as frágeis fibras de nossa vida uns com os outros, surge uma corda de grande força. Vence o Avner brincava. Os cristãos são como flocos de neve, isolados, são frágeis, mas juntos param o trânsito. E eu vou dizer para vocês, quando nós temos alguém com que nós possamos conversar, nós possamos nos abrir e trocarmos experiências, nós vimos que nós não somos um alecrim dourado, viu? Que há pessoas também com uma particularidade de problemas tanto quanto o nosso. E aí, quando você conversa, quando você tem alguém da sua confiança, além de Deus, que você expõe, que aquela pessoa começa a conversar com você, você fala assim: Senhor, realmente, eu não sou um alecrim dourado, perdido sozinha no campo, né? E eu tive essa experiência hoje. Hoje, eu e uma pessoa que eu gosto muito, nós conversamos muito pelo WhatsApp e no final nós vimos que vamos dizer assim que só muda o endereço, mas muitas provações são iguais, viu? Somos testados sempre. Nossas fraquezas também incentivam a comunhão entre os crentes. Falando novamente, né? Enquanto a força gera um espírito independente, não preciso de mais ninguém. É o que eu acabei de falar, né? Mas na realidade todos nós precisamos de alguém. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e de sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. E isso significa que as pessoas deverão achar cura em suas feridas. Foi o que eu falei. Muitas vezes a dor do outro é semelhante à nossa. E muitas vezes nós nos achamos um alecrim dourado, perdidos, sozinhos no campo. E não somos. E nós temos que desenvolver essa empatia de olhar para o problema das pessoas e saber que nós não somos únicos a ser ferido, a ser ultrajado, a ser humilhado, né? E com isso, nossas experiências, se nós conseguimos avançar bem nessas experiências, nós podemos estar compartilhando com outras pessoas para que elas também saiam dessas
e consigam ver que está em todos os momentos. Deus quer que você tenha sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Isso que as outras pessoas deverão achar cura em suas feridas, como eu acabei de falar. Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido, mais envergonhado, as quais você luta em partilhar, são os mesmos instrumentos que Deus usará com mais poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse: todos os gigantes de Deus são pessoas fracas. A fraqueza de Moisés era seu gênio. Em virtude de seu temperamento, ele assassinou um egípcio, feriu a rocha com a qual deveria conversar e quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Ainda assim, Deus transformou Moisés em um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. As fraquezas eram a baixa autoestima e profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. Está em Juízes 6:12. A fraqueza de Abraão era o medo. Não uma, mas 2 vezes ele afirmou que a esposa era sua irmã para se proteger. Mas Deus transformou Abraão no pai de todos os que creem. Está em Romanos 4:11. Impulsivo e sem força de vontade, Pedro se tornou pedra, que está em Mateus 16:18. O adúltero Davi se tornou um homem segundo o meu coração, o coração do Senhor. Está em Atos 13:22. E João, um dos arrogantes filhos do trovão, se tornou o apóstolo do amor. A lista poderia seguir interminavelmente. Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé da fraqueza tiraram força. Está em Hebreu 11:32-34. Deus é especialista em transformar fraqueza em força. Ele quer pegar sua maior fraqueza e transformá-la. Partilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente suas falhas. Quando quero fazer o bem, não faço e, quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Romanos 7:19. Seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o coração. 2 Coríntios 6:11. Suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. 2 Coríntios 1:8. Seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. 2 Coríntios 2:3. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado. Ou mesmo você arrisca alguém a te dar conselhos totalmente que te deixam mais para baixo, te deixam mais ruins, né? Então, muitas vezes você tem que recorrer ao Senhor, orar e pedir a Ele que te direcione uma pessoa em que você possa confiar. Que se ela tiver que só ouvir, que ela só ouça,
que se porventura vier a te dar um conselho, que seja um conselho vindo do coração do Senhor e não um conselho vindo do coração do homem, né? Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Nós já vimos que Deus dá graça ao humilde, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas ser sincero sobre suas fraquezas. Quanto mais fraco você for, mais terá da graça de Deus e também receberá graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. É por isso que Deus quer usar suas fraquezas e não apenas seus pontos fortes. Se as pessoas só puderem ver seus pontos fortes, irão desanimar e pensar: bem, melhor para ele, mas nunca poderei fazer isso. Entretanto, quando veem Deus usá-lo, apesar de suas fraquezas, animam-se e pensam: talvez Deus também possa usar-me. Com certeza Deus pode te usar. Basta você abrir o seu coração e crer. Nossos pontos fortes criam competição, mas nossas fraquezas criam a vida em comunidade. Em algum ponto da vida, você terá de decidir se quer impressionar ou influenciar as pessoas. Você pode impressionar as pessoas de longe, mas tem de chegar perto para influenciá-las. E quando você fizer isso, elas poderão ver suas imperfeições. Não há nenhum problema. A qualidade essencial em um líder não é a perfeição, mas a credibilidade. Muitas vezes nós falamos assim: passa a morar debaixo do mesmo teto que você vai conhecer, né? Quem é quem? E realmente, a partir do momento que nós estamos mais próximos, que nós começamos a nos abrirmos com alguém, nós começamos tanto a mostrar a nossa vulnerabilidade, como começamos a conhecer também a vulnerabilidade do outro. E começamos a perceber o quanto nós somos defeituosos. Mas Deus é muito maior que tudo. As pessoas devem ser capazes de confiar em você. Caso contrário, não o seguirão. Como você constrói credibilidade? Não fingindo ser perfeito, mas sendo sincero. Glorie-se na sua fraqueza. Paulo disse: de uma experiência assim, vale a pena gloriar-se, porém, não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Está em 2 Coríntios 12, 5. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás apontar as fraquezas que você tem, concorde com ele e enche o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, está em Hebreus 4:15, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas, Romanos 8:26. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Deus disse: tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso? Deus tocou a força de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo humano e a transformou em uma fraqueza.
Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar, para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejasse, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de uma forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. E vejamos bem o que nós vamos pedir ao Senhor, porque muitas vezes nós pedimos, e quando o Senhor nos dá, que as lutas vêm, nós recuamos e começamos a murmurar e até mesmo a culpar a Deus, mas não paramos para analisar como foi feito o nosso pedido. Então, que nós possamos ser dependentes, mas sem precisar mancar pelo resto da vida. Que nós sejamos dependentes de coração, que nós sejamos dependentes de mente, corpo e alma do Senhor, para que nós não tenhamos nenhum defeito físico, para poder lembrar que Deus é maior. Que no amor que Ele nos revestiu, nós possamos ter esse direcionamento e essa certeza que nós somos totalmente dependentes, fracos, imponentes, mas que o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. E Ele não quer muita coisa de nós. Ele quer obediência e amor incondicional. Fé, muita fé nele. Um tema para reflexão. Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Um versículo para memorizar. E uma pergunta para meditar. É possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? Terminamos aqui esse 35º dia e os demais colaboradores estarão terminando os demais capítulos. Agradeço a Deus, primeiramente, pastor Anderson e Marinês, pela essa grandiosa oportunidade de poder estar aqui, lendo esses capítulos, meditando e aprendendo. E pedindo ao Senhor que esses vídeos cheguem o mais longe possível, alcance outras pessoas e que elas entendam que tudo é para Deus, tudo é dele, tudo é por ele, toda a glória e toda a honra. Que nós possamos estar junto em algum outro projeto. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.